Um bom dia a todos, neste dia especial, um dia meio frio aqui em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Deve estar aproximadamente uns 6 graus nesta manhã, abençoada por Deus, né? Mas vamos falar da palavra de Deus, que é tão viva e eficaz, né? Estamos no segundo vídeo agora, de 1 a Pedro, né? Então, sempre eu coloco o título da mensagem, que é exemplo do exterior e do interior. Isso do nosso interior, né? Exterior, né? Isso fala muito do marido, da mulher aqui. Ensinamento muito especial. Mas vamos em frente aqui, então, ganhando tempo. Considerando a vossa vida casta, um comportamento piedoso em temor. A palavra temor significa reverência para com o Senhor e para com os maridos. Então, isso também pode ser aplicada a um marido cuja esposa não é salva. O enfeite delas não seja o exterior no frisado dos cabelos, no uso de joia ou de ouro, nem em vestidos luxuosos. O propósito não é de condenar as coisas, mas sim para que a fé da esposa esteja em Cristo na cruz. Mas o homem encoberto no coração, em contraste com o corpo externo do homem, o incorruptível, é dito que está em oposição ao ouro ou ao vestuário. Traje de um espírito manso e quieto. Fala de um coração livre de paixões, orgulho, inveja, irritabilidade, né? Que é precioso diante de Deus. Revela que ter esse tipo de caráter interior é valioso aos olhos de Deus, porque assim também se adornavam no tempo antigo, na época do Antigo Testamento, aquelas santas mulheres que esperavam em Deus, as mulheres normais que confiavam no Senhor. Estavam sujeitas a seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Apresenta Sara como sendo um belo exemplo das mulheres santas mencionadas por Pedro no versículo anterior, da qual vós sois filhas, nem num sentido, todos os crentes, judeus e gentios, são filhos e filhas de Abraão, fazendo bem e não temendo nenhum espanto, nem temendo nenhum espanto. Igualmente, vós, marido, coabitai com elas com entendimento. Pedro está falando agora aos maridos cristãos, né? E não aos maridos que não são salvos, os quais ele havia iludido nos versículos anteriores. O Espírito Santo deu conhecimento correto sobre o tema, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo vós os seus coerdeiros da graça, da vida, sendo cada um,
fazendo parte como herdeiros da graça da vida. O marido deve honrar a esposa porque é co-herdeira com ele, da vida eterna, que é um dom de Deus, né? Para que suas orações não sejam impedidas. De fato, diz que as orações serão impedidas se tanto o marido quanto a esposa ignorarem essas advertências. Tem que ter cuidado, entendimento para Deus poder ouvir a oração, né? Em outras palavras. Do fato, não prestar atenção ao que o Espírito Santo diz. Agir com imprudência para dizer o mínimo. Relacionamento aqui, Então aqui começa esse relacionamento a partir do capítulo 3 de Pedro, versículo 8 em diante, O relacionamento aqui. E finalmente sedes, todos de um mesmo sentimento. Envolve um acordo, não só quanto a doutrina, mas também quanto aos objetivos práticos, compassivos, demonstrar respeito pelo bem-estar de cada um. Amando os irmãos, mostrando-vos compassivos, bondosos e amigáveis, com humildade sincera e amável. Uma humildade sincera e amável. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Fala do exato oposto do sistema do mundo. Antes, pelo contrário, bem dizendo, devemos recompensar o mal e a injúria com bênção, sabendo que vós fostes chamados para que sejais herdeiros da bênção. Revela a chave para ser abençoado por Deus. Versículo 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal, desvie-se dele, faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo. O Senhor está observando atentamente todos os crentes que confiam nele, todos os cristãos, E os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. Essa é uma expressão que indica desaprovação, a uma determinação de castigá-los. Versículo 13. E qual é aquele que vos poderá fazer o mal, considerando que Deus o protege? Que dano lhe pode causar? Nenhum, Ele tem a proteção de Deus. Se fordes, zelosos do bem, isso revela a condição para receber essa grande promessa de Deus. Versículo 14. Mas também, se alguma coisa padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo
deles, nem vos turbeis. A justiça assegura a proteção do Senhor. Isaías, no capítulo 8, versículo 12 e 13. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor. Quem pedir alguma coisa, né? Sempre bem preparados. O Espírito Santo nos revela o que devemos falar. Qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nunca dê uma postura de acreditar-se melhor e mais justo do que outro. Sempre ter uma regularidade, né? Não querer ser maior que os outros, quer dizer aqui essas palavras. Tendo uma boa consciência, para que no que falam mal de vós, como de malfeitores, fique confundido os que blasfemiam de vosso, nós temos de vosso bom porte, um estilo de vida piedoso em Cristo, independentemente do que as pessoas possam dizer. No final, a justiça de Cristo prevalecerá. Em outras palavras, no final será provado que aquele que acusaram falsamente estavam errados. Meu tempo sempre está indo embora, né? Veja bem, a aprovação aqui, né? Temos que estar preparados, sempre como eu digo, que Deus tem o controle na nossa vida. Quando entregamos a vida a Ele, Ele nos cuida, Ele nos envia anjo, arcanjo, querubim, o Espírito Santo está conosco, tudo, né? Que Ele é o cabeça de todas as coisas. E Ele nos guardará e nos guiará. Mas temos que demonstrar a humildade, ter o amor, primeiro lugar, para com todos, independentemente do que a pessoa e do como ela está vivendo. Assim nós podemos conquistar essas almas, essas vidas para Deus. Mas o tempo foi indo embora. Quero agradecer a Deus neste momento, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoe a todas as pessoas que vão ouvir e assistir, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja sempre louvado.